Ele cuspia sangue, segurava os próprios intestinos com as mãos e ainda assim sorria, porque o curandeiro disse que a fumaça ia funcionar. E ela funcionou. Por exatamente 8 minutos. Se você acha que a medicina sempre foi feita com bisturi esterilizado e jaleco branco, talvez seja a hora de sentar e desaprender. Hoje, você vai ouvir histórias que cheiram a terra molhada, ossos queimados e um pouco de loucura mística. Prepare seu chá, apague as luzes e encoste onde for seguro. Mas antes, se inscreva no canal, porque essa jornada tem mais voltas do que intestino grosso. Deixa o like para espalhar essa história como uma boa praga medieval. E comenta aí de onde você está ouvindo isso, porque quero saber até onde essa fumaça vai chegar. Agora respira fundo e vamos juntos atravessar a neblina. Riram junto com ele, até a tosse se transformar em silêncio. O velho curandeiro caiu no chão com os olhos arregalados e a boca suja de fuligem. A mulher ao lado ainda tentou soprar fumaça de sálvia no rosto dele, como se isso fosse chamar o espírito de volta. Mas ele já tinha ido. Só restava o cheiro de madeira queimada, o eco dos cantos e uma sensação incômoda de que talvez ninguém ali tivesse ideia do que estavam fazendo. Mas, veja bem, não era qualquer morte. Era a morte de alguém que sabia curar. De alguém que andava com ossos de falcão no pescoço, palavras estranhas na língua e promessas de que toda dor podia ser expulsa com um pouco de fumaça e muita fé. O problema é que naquela noite, a dor ficou. E a fé evaporou com ele. Agora imagine que essa história não começa aqui. Volte algumas décadas, rasgue o mapa, esqueça os livros. A medicina nômade não nasceu em universidades, nasceu no desespero, no choro de uma criança febril no meio do nada, na necessidade de curar sem ter remédio, no instinto de sobreviver com as ferramentas erradas no bolso certo. Tudo começa com os que não tinham casa, mas tinham pressa. Povos errantes, tribos esquecidas, andarilhos de fronteira. Eles carregavam o mundo nas costas e a cura em pequenos feixes de ervas presas na cintura. Nenhum diploma. Só experiências transmitidas por sussurros e sobrevivência. A primeira lição? Curar é distrair a morte por tempo suficiente. E isso eles sabiam fazer bem. Um corte profundo, poeira de carvão, uma febre alta, infusão de casca amarga com uma oração embriagada. A eficácia? Digamos que era um pouco como o Wi-Fi em floresta. Às vezes funcionava, às vezes não. Mas todo mundo fingia que sim. Esses curandeiros não eram figuras místicas. Eram gente que dormia ao relento, com o ouvido colado na terra, esperando que ela dissesse o que fazer. Se a raiz era amarga, ela servia. Se a fumaça subia reta, era sinal de boa cura. Se o paciente sobrevivia, ótimo. Se não, foi a vontade dos espíritos. E os espíritos? Esses eram exigentes. Bastava um olhar torto do paciente para os curandeiros começarem um ritual inteiro, só para afastar a energia ruim. Dançavam em volta da fogueira, assobiavam em 4 direções e amarravam pedaços de tecido em galhos. Parecia loucura? Sim. E ainda assim, às vezes, a dor passava. A verdade é que, onde não há hospitais, cada som vira diagnóstico. O jeito que a tosse ecoava, o cheiro do suor, o tom da pele sob o luar. Não havia margem para hesitar. Curar era arte performática. Se o curandeiro titubeasse, perdia o poder. Era melhor parecer convicto do que ser certo. E isso, curiosamente, funcionava mais vezes do que você imagina. E assim, o velho curandeiro viveu, curando com fogo e palavras, até a fumaça parar de subir, e o riso virar silêncio. Uma morte poética? Talvez. Uma ironia cruel? Com certeza. Mas calma. Ainda tem muito para contar. Então comenta. Eu tô nessa viagem, se essa primeira morte já te deixou mais curioso que remédio sem bula. E agora, vamos voltar ainda mais. Porque antes da fumaça, existia o medo. E é aí que a história realmente começa. A história diz que ele chegou com o pé ferido e saiu com o título de Salvador. O problema é que, em aldeias pequenas, fama e desconfiança andam de mãos dadas. Quando curou a terceira criança com uma mistura estranha de barro, saliva e cântico em voz baixa, alguém sussurrou: ou ele é um enviado dos deuses,
ou um feiticeiro. E você já sabe, no fim, dá no mesmo. Na Idade Média, curar sem explicação era quase tão perigoso quanto adoecer. As pessoas temiam mais os que sabiam demais do que os que não sabiam nada. E os nômades sabiam demais. Sabiam como parar um sangramento usando pele de cobra, como fazer alguém vomitar o mal com folhas que pareciam inofensivas. E sabiam desaparecer quando a fogueira da suspeita começava a arder. Esse curandeiro que fugiu deixou para trás uma aldeia sem febre e com medo. E o mais curioso? Isso só aumentou sua reputação. Agora ele era o curador que ninguém pegava. Um mito ambulante. Cada lugar por onde passava ganhava uma história. Em um, ele ressuscitava galinhas. Em outro, fazia crianças pararem de chorar só com o olhar. A verdade? Talvez só ele soubesse, e nunca contou. A medicina nômade vivia desse fio fino entre a fé e o pânico. Cada cura bem-sucedida era um motivo para agradecer e desconfiar. A lógica era simples. Se ele conseguiu curar, também pode amaldiçoar. E se você acha que o mundo moderno é paranoico, é porque nunca foi tratado por um homem com tatuagens rituais no rosto e dentes de javali pendurados no peito. Os curandeiros usavam o medo a seu favor. Sabiam que um olhar demorado, um silêncio tenso e um amuleto mal interpretado podiam valer mais que uma receita. Então cultivavam a aura de mistério. Não por vaidade, mas por sobrevivência. Porque num mundo sem jalecos, o teatro era a melhor armadura. Curar naquele tempo era como ser ilusionista em praça pública. Todo mundo queria ver o truque funcionar. Mas se algo desse errado, era você quem virava o truque. Por isso, os nômades nunca paravam por muito tempo. Curavam e corriam. Eram médicos relâmpagos. Apareciam com a dor e sumiam com a melhora. Mas nem tudo era medo. Havia também gratidão. Sincera, suada, emocionada. Gente que entregava sua única galinha em troca de um chá que aliviava a dor no peito. Crianças que paravam de tossir e abraçavam o curandeiro como se fosse avô. E olhos, muitos olhos, que brilhavam com esperança pela primeira vez. Esse equilíbrio frágil entre ser amado e ser temido era a essência da medicina errante. E o curandeiro sabia disso. Por isso fugia. Não porque era culpado, mas porque já tinha vivido o suficiente para entender que milagres são bem-vindos. Até a próxima tempestade. E nessa dança com o perigo, o curandeiro seguia a estrada. Atrás dele, aldeias saudáveis. À frente, o desconhecido. E nos ombros, o peso de saber demais. Mas em algum ponto da jornada, ele parou. E foi ali que nasceu o próximo segredo. Ela sobreviveu. Mas algo dentro dela ficou preso naquela noite. Os olhos, vazios, a voz, lenta, como se cada palavra tivesse que atravessar um pântano invisível. O curandeiro disse que era normal, que o espírito às vezes demora para voltar. Mas havia algo naquele silêncio, que nem a fumaça conseguia cobrir, e a aldeia começou a cochichar. Será que ele curou? Ou será que levou algo embora? A história começou com uma febre. Forte, brutal, do tipo que torra a alma antes do corpo. A jovem era filha de um chefe importante. Ou seja, ou ela vivia, ou ele morria também. O curandeiro chegou, montou sua fogueira e começou o ritual. Fumaça espessa, ossos de cabra em círculo, cantos em língua que ninguém entendia. Era mais teatro do que tratamento. Mas naquela noite, todos estavam dispostos a acreditar. Ele cortou o ar com um punhal de pedra, desenhou símbolos na poeira, soprou fumaça nos pés da moça e cuspiu 3 vezes em direção ao norte. A febre baixou, a respiração voltou, o corpo parou de tremer, mas os olhos dela nunca mais piscaram do mesmo jeito. A aldeia aclamou o curandeiro como herói, mas ele, silencioso, fez as malas antes do nascer do sol. Na lógica da medicina nômade, curar o corpo era só metade da tarefa. A alma era mais complicada. Às vezes ela voltava torta, às vezes não voltava. E o curandeiro nunca garantia a parte espiritual. Ele apenas criava espaço para que ela decidisse se queria voltar. Era um jogo de negociação com o invisível. E como todo jogo, envolvia risco. Alguns diziam que o preço da cura era sempre algo invisível, um riso a menos,
Um pesadelo a mais, um pedaço da memória. Outros acreditavam que não era o curandeiro quem tirava, mas os próprios espíritos, exigindo sua parte no contrato. E quem era ele para discutir? Ele só entregava os termos. O resto era decisão da dor. Esse caso ficou marcado. Não porque a jovem sobreviveu, mas porque se transformou. Caminhava pelos campos sozinha, conversando com as sombras. Sorria para o vazio. E às vezes gritava nomes que ninguém conhecia. O pai tentou chamar o curandeiro de volta, mas ninguém sabia mais onde ele estava. Só o vento respondia. A medicina nômade não deixava rastro, nem explicação. Era feita de fragmentos, curava com gestos e destruía com o silêncio. Quando uma cura dava errado, ninguém reclamava, só rezava mais e torcia para, na próxima vez, a fumaça escolher outro rumo, porque curandeiros não explicavam falhas, apenas partiam. E enquanto a aldeia reaprendia a conviver com a filha que voltou diferente, o curandeiro já cruzava outra trilha. Mais uma história, mais uma tentativa. Talvez na próxima o espírito cooperasse, talvez não. Mas o ritual seria feito, porque era isso que ele sabia fazer, tentar. E naquela nova estrada, ele encontrou outro problema. Um que nem fumaça, nem ossos, nem canto ancestral pareciam resolver. A doença que vinha de dentro. E não dava sinais no corpo. Ela não chorava, não gemia, não pedia ajuda. Só olhava para o chão, como se tivesse esquecido onde ficava o céu. O marido disse que ela havia desligado. Parou de comer, de falar, de reagir. E o curandeiro foi chamado às pressas, como quem chama um xamã para acender uma luz onde não existe mais vela. Mas o problema era esse. Ela não parecia doente. Só vazia. A aldeia achava que era maldição. O marido dizia que era fraqueza. O curandeiro sabia que era outra coisa. Dor que não sangra. E isso, sinceramente, era a mais difícil de todas. Porque não dá para colocar cinzas num peito partido. Não existe cataplasma para ausência de sentido. Então ele improvisou. Acendeu incensos, cantou preces, falou com o vento. Nada. Ela olhou para ele uma vez. Só uma. E naquele olhar o curandeiro sentiu o que sentem os poços secos. A ausência absoluta de retorno. O ritual virou performance. Ele fingia que ela melhorava, a aldeia fingia que acreditava, e o tempo fingia que resolvia. Mas por dentro todos sabiam, não havia cura para isso. Porque a doença era o mundo. A medicina nômade falhava sim. E quando falhava, era como se os deuses trocassem de lado. O curandeiro não chorava por orgulho. Mas depois, à noite, deixava a fumaça arder até os olhos arderem também. Dizia que era por causa da lenha molhada. Mas só ele sabia que era culpa. Culpa de não conseguir curar o que não se vê. Ele ficou mais 3 dias, mesmo sabendo que não ia adiantar. Tentou canções antigas, ungüentos novos, conversas sussurradas. Ela não se mexia. Até que na 4ª madrugada, ele acordou. E ela tinha sumido. Não deixou bilhete, nem corpo, nem sinal. Apenas uma pegada na lama, como se tivesse decidido evaporar. Alguns acreditam que ela se perdeu na floresta. Outros juram que ela virou corvo. Há quem diga que ela foi buscar sozinha aquilo que o curandeiro não pôde devolver. Mas seja qual for a verdade, aquela mulher ensinou algo terrível a ele, que há dores que gostam de ficar, e que nem toda ausência quer ser preenchida. Depois disso, ele mudou. Começou a perguntar menos, observar mais. Parou de prometer cura. Começou a oferecer apenas presença, porque entendeu que às vezes, ser curandeiro é só isso. Não fugir enquanto o outro desmorona. E se você acha que isso é pouco, é porque nunca desmoronou de verdade. E foi assim que ele decidiu. Não ia mais tentar convencer ninguém a melhorar. Só ia escutar. E foi escutando que conheceu uma menina que falava com os mortos. A menina não piscava. Só falava. E falava com uma calma de arrepiar. Contava detalhes sobre gente que já tinha morrido. Descrevia como os ossos eram enterrados. Repetia orações esquecidas por todos, menos pelos defuntos. Quando o curandeiro chegou, ela o chamou pelo nome. Um nome que ele nunca usava. Você é o que sopra cinzas no vento. E sorriu. Foi aí que ele soube. Aquilo não era comum. A aldeia tratava a menina como maldita, mas também não a expulsava.
Medo e fascínio convivem como irmãos siameses. Ninguém queria ficar perto demais, mas todos queriam saber o que ela diria a seguir. Ela comia sozinha, dormia em um canto afastado e passava as tardes desenhando caveiras com carvão nas pedras. Tinha 7 anos e parecia mais velha que o tempo. O curandeiro não riu, nem desconfiou. Ele se sentou à frente dela e acendeu sua fogueira. Quando a fumaça subiu, ela disse: "Esse cheiro é o mesmo do meu avô, quando ele morreu." E ficou em silêncio. Ele não perguntou como ela sabia. Apenas respeitou. Porque naquele mundo, qualquer um que entendesse de morte merecia ser ouvido. Durante 3 dias, ele a observou. E ela falava. Sobre gente que morreu de frio, de fome, de medo. Dizia que alguns não sabiam que estavam mortos. E outros sabiam, mas gostavam de ficar por perto. O curandeiro anotava tudo com gravetos na terra. Não julgava, só escutava, porque algo naquela criança lembrava a ele mesmo. Antes da primeira fogueira. No 4º dia, ela parou de falar. Disse que os mortos estavam cansados. E adormeceu. O curandeiro aproveitou para examinar. Corpo saudável, batimentos normais, nenhum sinal de doença. E ainda assim, havia algo errado. Como se parte dela estivesse deslocada. Uma alma com endereço antigo. Um coração que batia num tempo diferente. Foi nesse silêncio que ele decidiu tentar algo novo. Não um ritual de cura, mas um ritual de escuta. Acendeu folhas de mirra, soprou sobre a cabeça dela e recitou nomes. Nomes de gente que ele não conhecia, mas ela conhecia. A menina chorou, pela primeira vez. Disse que alguém estava indo embora e que agora ela podia ficar. No dia seguinte, ela acordou diferente. Mais leve, menos ausente. Parou de falar com os mortos. Começou a falar com as pessoas. Disse que não lembrava de nada, mas se sentia melhor. E o curandeiro não explicou, só sorriu. Porque sabia que, às vezes, o silêncio também é um sinal de cura. E nem toda cura precisa de testemunha. A aldeia não entendeu. Uns acharam milagre, outros, embuste. Mas ninguém mais olhava a menina com medo. Agora, ela era só uma criança. O curandeiro, por sua vez, percebeu que tinha feito algo raro, ajudado alguém a voltar. Não fisicamente, mas emocionalmente. E isso era mais difícil do que extrair uma flecha ou curar uma febre. Ele partiu logo depois, mas deixou um amuleto com ela, um pequeno osso limpo, enrolado em couro. Não explicou seu uso, só disse: "Se os mortos voltarem a falar, diga a eles que eu escutei." E foi embora. Porque ele sabia que naquele vilarejo seu tempo já havia terminado, e a estrada chamava por outra dor. E foi respondendo esse chamado que ele encontrou um novo desafio, uma mulher que dizia ter sido curada. E agora queria aprender a curar. Mas como tudo na medicina nômade, nem todo aprendiz chega inteiro ao fim. Ela apareceu no meio do caminho, literalmente, sentada no chão batido, cercada de pedras, com os pulsos riscados por tinta vermelha e os olhos firmes como faca. "Me ensina", ela disse. "Eu quero curar." O curandeiro, velho demais para se impressionar e cético demais para confiar, respondeu com uma pergunta: "Por quê?" E ela, sem piscar, respondeu: "Porque ninguém curou minha mãe. E eu cansei de esperar." Ele hesitou. Porque ensinar a curar é também ensinar a sofrer. E isso, ele sabia bem. Mas algo naquela mulher, talvez a fúria contida, talvez a fome nos olhos, lembrava ele de quando ainda acreditava que dava para salvar o mundo com folhas secas e oração. Então aceitou. Com uma condição. Primeiro, você vai aprender a escutar o que a dor não fala. Começaram com o básico: preparar fumaça, reconhecer a raiz certa, escutar o vento e, mais difícil ainda, saber quando não fazer nada. Porque o ego adora fingir que pode tudo. Mas o corpo conhece seus limites. Ela aprendia rápido, observava, anotava na pele quando não tinha onde escrever. Mas quanto mais aprendia, menos sorria. A cura não era só técnica, era peso. E ela começou a sentir. As histórias que os doentes contavam. Os olhos de quem sabia que ia morrer. O cheiro da carne infeccionada. O silêncio que vinha depois de um ritual fracassado. Tudo isso grudava nela como fumaça em tecido velho. E ela, por orgulho,
não dizia nada. Só seguia. O curandeiro percebia, mas deixava, porque sabia: quem cura sem aprender a sangrar, cura errado. E ela precisava sangrar. Um dia, no meio de um ritual, ela desmaiou. Foi o primeiro alerta. O curandeiro jogou água no rosto, recitou um verso antigo e sussurrou: "Você está deixando a dor dos outros tomar conta da sua pele." Ela não respondeu. Só voltou ao trabalho. A obsessão crescia. Ela queria saber mais. Queria dominar tudo. Começou a inventar rituais. A misturar folhas que não devia. A ouvir vozes que ninguém ouvia. Dizia que estava conectada. Que os espíritos falavam com ela. O curandeiro tentava alertar. Espíritos são como fogo. Aquecem de longe, queimam de perto. Mas ela achava que era especial. Até o dia em que tentou curar uma criança com febre alta, sozinha. Usou um unguento forte demais. O menino convulsionou. Sobreviveu, mas perdeu a fala. A aldeia ficou em silêncio por 2 dias. Depois, sussurros. Depois, acusações. E finalmente, pedras. Jogaram nela à noite. E o curandeiro não impediu, porque sabia. Ali, nem a cura era desculpa suficiente. Ela sobreviveu, mas partiu, sozinha, sem amuletos, sem despedida. Dizem que ainda vaga, curando como pode. Ou que enlouqueceu, e agora fala com árvores e enterra ossos nas encruzilhadas. O curandeiro nunca mais a viu, mas toda vez que acende uma fogueira, lembra dela. E da pergunta que nunca fez: quem te ensinou que salvar os outros vale mais do que sobreviver a si mesma? E então ele prometeu: nunca mais aceitaria um aprendiz. Porque ensinar cura também é entregar uma maldição. Mas o destino, como sempre, adora quebrar promessas. E um dia, ele encontrou um homem que não queria aprender. Queria roubar o dom. O homem chegou sorrindo, sorriso largo demais, dentes bonitos demais. Vestia roupas caras para alguém no meio do nada e andava como quem nunca precisou pedir nada. Ouvi dizer que você cura com fumaça. Eu compro. O curandeiro olhou, cheirou o ar e respondeu seco: a fumaça não está à venda. Mas o homem insistiu. Todo mundo tem um preço. O silêncio que veio depois não foi de humildade. Foi de perigo. Ele não estava doente. Nem tinha alguém para curar. Só queria o conhecimento. Mas não para usar. Para negociar. Disse que era comerciante, mas falava como mercenário. Anotava tudo o que via. Tentava copiar os gestos do curandeiro, imitava os cantos, e à noite espiava escondido. Só que curar não se copia. Curar é presença, é escuta. E ele não sabia escutar nem a própria arrogância. Mesmo assim, o curandeiro o deixou ficar. Não por confiança, mas por estratégia. Sabia que às vezes é melhor deixar a cobra rastejar perto do que perdê-la de vista. O homem observava, sorria, e de vez em quando soltava frases do tipo: isso daria um bom produto. Ou: já pensou se isso fosse engarrafado? Era como ouvir alguém transformar oração em publicidade. No 3º dia, tentou fazer um ritual sozinho. Pegou as ervas erradas, acendeu a fogueira com álcool e soprou fumaça direto no rosto de um ancião adoentado. O homem desmaiou. Quase morreu. A aldeia se revoltou, mas o curandeiro interveio. Ele é tolo, não cruel. O comerciante sorriu mesmo assim, e à noite, tentou roubar o bornal. Pegou escondido os amuletos, os ossos, as folhas raras. Achava que podia entender a cura desmontando o feitiço. Mas esqueceu do principal. O bornal tinha proteção. Um feixe de cabelo costurado com sangue seco. Uma prece antiga costurada entre os tecidos. Quando abriu, desmaiou. 3 horas em transe. Quando voltou, gritava nomes que ninguém conhecia. E tremia como se o corpo fosse um casulo mal feito. O curandeiro não disse nada. Só olhou. Depois, recolheu seus objetos. Devolveu cada um ao lugar certo. E com um gesto calmo, apontou a estrada. Agora você sabe, conhecimento sem humildade é veneno. O homem, pálido, partiu. Sem sorrir. Sem olhar para trás. E segundo dizem, nunca mais falou com clareza. Como se tivesse inalado um segredo que não soube digerir. A aldeia aplaudiu. Alguns riram.
Outros agradeceram, mas o curandeiro ficou pensativo, porque aquilo não foi uma vitória, foi um lembrete de que a medicina nômade não é uma técnica, é um pacto, e pactos não suportam traidores. Ele passou a reforçar seus rituais, colocou espinhos nos cantos do bornal, queimou folhas amargas antes de dormir e passou a andar mais rápido, porque agora sabia que estava sendo procurado. A história do curandeiro que fazia milagres correu rápido, e a de um homem enlouquecido por tentar copiar a cura correu ainda mais. Gente curiosa começou a surgir, viajantes, andarilhos, até soldados disfarçados, todos querendo saber o que havia na fumaça. E a resposta continuava sendo a mesma: aquilo que você não está pronto para encarar. Mas o curandeiro já sabia, o mundo estava mudando, e sua medicina estava ficando perigosa demais. Foi então que ele decidiu se esconder, num vilarejo esquecido, onde a dor era antiga e ninguém fazia perguntas. E lá encontrou um corpo, frio, sem feridas, mas com os olhos arregalados. Ele estava deitado no chão da cabana, como quem apenas cochilava, sem sangue, sem marcas, sem violência, apenas ausência. Os olhos abertos, mirando o teto, como se esperasse por algo que nunca veio. A aldeia dizia que ele era saudável. Tinha rido no dia anterior. Tinha dançado. Mas naquela manhã, não respirava. E o pior, estava sorrindo. Chamaram o curandeiro com urgência, como sempre faziam quando a lógica falhava. Ele entrou na cabana, olhou o corpo e não disse nada por longos minutos. Depois pediu silêncio. Acendeu ervas grossas e soprou fumaça ao redor do cadáver. Fez perguntas em voz baixa, mas ninguém respondeu. Nem o ar se movia. Algo ali era estranho demais até para ele. A causa da morte? Oficialmente, desconhecida. Mas o curandeiro sentiu que não era apenas o corpo que havia morrido. Era como se a alma tivesse se esvaído dias antes, sem que ninguém notasse. Como se ele já estivesse oco, só demorou a cair. Alguns chamariam isso de maldição, outros de esgotamento do espírito. Mas o curandeiro chamou de vazio final, e sabia que isso não se curava. Curioso é que nos dias seguintes, mais 2 moradores adoeceram. Mesmos sintomas, nenhuma dor, nenhum febre, mas um cansaço silencioso, um olhar ausente. Pareciam estar escorrendo por dentro. O curandeiro começou a desconfiar de algo mais antigo. Algo enterrado ali, sob aquelas terras, muito antes da aldeia existir. E resolveu investigar. Conversou com os anciãos, escutou histórias antigas, ouviu sobre tempos em que aquela vila era passagem de peregrinos, lugar de oferendas esquecidas, palco de pactos selados em sangue e cinza. Um deles, sussurrando, disse: "Aqui já teve sacrifício, e não foi animal." O curandeiro entendeu. Aquela terra lembrava, e agora cobrava. Ele foi até o centro da aldeia na madrugada, sozinho. Marcou o chão com cinza de osso e deixou queimar uma raiz amarga até virar pó. E então sussurrou: "Se algo foi esquecido, que agora seja lembrado. Se alguém foi tomado, que agora fale." A resposta não veio em palavras, mas em calafrios. A fumaça formou um círculo. E ele soube. Não era doença. Era dívida. Dívida espiritual. Uma morte não paga. Uma promessa quebrada. Algum ancestral fez um acordo que ninguém mais sustentou. E agora, os vivos pagavam o preço. O curandeiro sabia o que precisava fazer. Mas era arriscado. Precisaria dormir no mesmo chão da morte. E sonhar com os mortos. Só assim entenderia o que foi rompido. Naquela noite, ele se deitou sobre a terra, com uma pedra sob a nuca e um osso de animal preso ao peito. Queimou folhas de papoula e entrou em transe. E nos sonhos, viu a cena. Um homem amarrado, chuva forte, gente em volta, um juramento feito à beira da morte, e um espírito, esperando o pagamento. Acordou suando, com um nome na boca: Alenu. No dia seguinte, foi até a cabana onde o primeiro homem morrera. Cavou sob o assoalho. Encontrou um símbolo entalhado na madeira. E sob a madeira, um dente humano, preto, antigo. O curandeiro apenas murmurou. Eles tentaram esconder. Mas a terra, a fumaça e os mortos não esquecem. Ele reuniu a aldeia e disse:
Vocês estão respirando promessas quebradas. E só havia uma solução: devolver o que foi tomado. Mas para isso, alguém teria que se oferecer. E um velho se levantou. O velho se levantou devagar, como se cada osso já soubesse o peso do que viria. Eu conheço o nome. Aleno era meu irmão. A aldeia ficou em silêncio. Ninguém lembrava desse nome. Mas o velho lembrava. E agora, parecia pronto para pagar a dívida. Fui eu que quebrei o pacto. Fui eu que fiquei vivo. O curandeiro assentiu. E perguntou: Você tem algo dele? O velho tirou uma pequena pedra do bolso. Era o amuleto dele. Nunca tive coragem de enterrar. O ritual foi marcado para a noite seguinte. Fogueira no centro. Pó de carvão em volta. A fumaça precisava ser densa o suficiente para abrir passagem. O curandeiro guiaria o processo. Mas o preço seria pago com memórias. O velho deveria entregar tudo o que lembrava do irmão. Nome, rosto, cheiro, risos. Tudo. Era o único jeito de acalmar o espírito de alguém esquecido por tempo demais. Quando a fumaça começou a subir, o curandeiro recitou o nome. Aleno. 3 vezes. O velho fechou os olhos e começou a falar. Lembrava da infância, de um jogo com pedras, da voz grave, das brigas, do último olhar antes do pacto ser quebrado. Enquanto falava, a fumaça parecia se mover como serpente. E o ar ficou pesado como um túmulo selado. Aos poucos, o velho foi ficando pálido. As palavras começavam a falhar. E então... silêncio. Não desmaiou. Não gritou. Apenas parou de lembrar. O curandeiro se aproximou. Perguntou o nome dele. E ele respondeu: Não sei. Era como se tivesse apagado a si mesmo junto com o irmão. A fumaça cessou. E a aldeia soube que algo havia mudado. Nos dias seguintes, ninguém mais adoeceu. Os olhares voltaram a ter brilho. As vozes, cor. Mas o velho vagava pela aldeia como sombra. Não conhecia ninguém. Não lembrava de nada. Era como um livro arrancado da estante da própria vida. O curandeiro explicava que ele estava vivo, mas sem passado. E que isso, para os espíritos, era o sacrifício mais puro. Alguns chamavam de loucura, outros de milagre, mas todos respeitavam. O velho passou a ser chamado de o que apagou a dívida. E embora não dissesse uma palavra coerente, sorria às vezes, como se uma parte dele ainda soubesse que salvou algo. O curandeiro o visitava toda semana. Levava folhas, contava histórias. Sabia que, mesmo sem lembrar, ele ainda sentia. E ali, o curandeiro aprendeu outra lição. Às vezes, curar é perder. É oferecer algo precioso em troca de paz. Nem sempre é sangue. Às vezes é uma memória, um rosto, um nome. E naquele vilarejo esquecido, entre pedras e promessas quebradas, a medicina nômade provou ser mais que fumaça. Era pacto ancestral. Mas como toda boa paz, essa também durou pouco, porque enquanto descansava num campo, o curandeiro foi abordado por 3 homens vestidos de couro preto, montados em cavalos. Não pediram cura, pediram que ele fosse com eles, porque alguém importante estava morrendo. A viagem durou 2 dias, sem perguntas, sem explicações. Apenas ordens secas e olhares de aço. Os 3 homens que o escoltavam não carregavam insígnias, mas tinham a postura de quem responde direto a alguém muito acima. Quando chegaram ao castelo, os portões não se abriram com trombetas, só com silêncio. E cheiro de incenso barato tentando esconder podridão. O rei estava deitado numa cama grande demais até para seu ego. O corpo inchado, as veias escuras, o olhar vazio. Ao lado, médicos vestidos de ouro e desespero. Nada funciona, disse um deles. Mas ele não quer morrer. O curandeiro observou, sentiu a sala e soube. Não era doença comum, era excesso, de poder, de gula, de tudo que o mundo dá a quem manda, e cobra no final. Querem que eu cure o quê? Ele perguntou. A alma, talvez, respondeu o conselheiro. Ou pelo menos, a aparência. O rei não falava havia dias. Apenas babava e murmurava nomes de amantes e conquistas. O curandeiro se aproximou. Acendeu a fumaça. E o rei tossiu. Forte.
Pela primeira vez em horas. Essa peste fedorenta, disse com dificuldade. Quero ouro, não cinza. E foi aí que o curandeiro entendeu. Ele não queria viver. Queria vencer a morte. Como se ela fosse mais um reino a ser subjugado. Montou seu ritual, mesmo assim. Não por respeito ao rei, mas por respeito ao próprio ofício. Soprou fumaça de raiz amarga, recitou os nomes dos ventos, esfregou óleo de folhas secas no peito do monarca. A sala ficou densa. Gente desmaiando. E o rei, quieto. Até que no meio da cerimônia, o rei falou. Não quero cura de mendigo. Tentou se levantar. Não conseguiu. E então, começou a rir. Um riso estranho, quase infantil. Depois, chorou. Longamente. A fumaça continuava subindo. O curandeiro não parava. Chore tudo. É sua única salvação. Mas o rei gritou. Me calem! E desmaiou. De novo. No dia seguinte, acordou lúcido. Pela primeira vez em meses. Pediu pão, água, silêncio. Ninguém acreditava. O conselheiro agradeceu. O curandeiro apenas disse: ele ainda está doente, só que agora sabe. E pediu para ir embora. Mas antes, foi chamado à sala do trono. O rei queria vê-lo. A sós. Você me fez sentir. Isso não é cura, é castigo. O curandeiro respondeu. Sentir é o que salva. O rei ofereceu ouro, terras, um título. Fique, seja meu médico pessoal. E o curandeiro recusou. Não curo quem quer calar a própria dor com poder. O rei, em silêncio, sorriu. E pela primeira vez, o curandeiro teve medo, porque o silêncio de um rei é mais perigoso que seu grito. Partiu antes do sol nascer. Sabia que estava marcado. Não como inimigo, mas como lembrete. O homem que fez o rei chorar. E isso, no mundo dos poderosos, é imperdoável. Na estrada, queimou as roupas que usara no castelo. Jogou fora os amuletos. Refez todos os rituais de proteção. E seguiu. Porque sabia. Tinha mexido onde não devia. E como castigo, uma febre estranha o alcançou 3 dias depois. Uma febre que nem ele entendia, nem curava. Uma febre que vinha dos olhos de um rei. E do peso de ter feito alguém tão cego enxergar. Acordou suando, o céu girava. As folhas tremiam mesmo sem vento. Tentou levantar, mas as pernas não obedeceram. E ali, deitado no meio da estrada, ele entendeu. A febre não era comum, não era bactéria, não era veneno, era cobrança. Um acerto de contas que vinha de dentro. Como se todos os espíritos que ele acalmou resolvessem falar de uma vez só. Nos primeiros dias, tentou os métodos antigos. Chá de raiz amarga, fumaça de sálvia, cânticos noturnos, mas nada funcionava. A febre ria dele, literalmente. Nos sonhos, ouvia risadas, rostos distorcidos de pacientes antigos, gente que ele não conseguiu salvar, gente que ele esqueceu de chorar, gente que ele abandonou cedo demais. A doença não era física, era culpa. O corpo tremia como se quisesse expulsar o passado. Cada suor era uma lembrança. Cada dor nas juntas, um nome esquecido. Ele via cenas que achava enterradas. O rosto da menina que ouvia os mortos, a aprendiz que desapareceu, o homem que quis roubar o dom. Todos desfilando na névoa da febre como se dissessem: você achou que era só curar? E quem te cura? Em delírio, tentou um novo ritual. Enterrou os pés na terra fria, cobriu o rosto com cinzas e pediu perdão, não aos deuses, mas a si mesmo, porque curandeiros carregam mais dor do que podem limpar, e uma hora, a sujeira transborda, e o corpo, coitado, paga a conta. Naquela madrugada, tossiu sangue pela primeira vez, e soube, ou escutava a febre, ou ela o calaria. No dia seguinte, uma mulher se aproximou. Veio do nada, roupas de nômade, olhos de quem já viu demais. Soube que caiu. Ele não respondeu. Estava fraco demais. Ela sentou, acendeu uma fogueira e começou a cantar. Era uma melodia que ele conhecia, mas não sabia de onde. E aí percebeu. Era a mesma que ele cantava para outros. Agora, pela primeira vez, estava ouvindo. A mulher cuidou dele por 3 dias. Chá, canto, silêncio.
Nada de perguntas, nada de pressa, como um espelho, como um lembrete. No quarto dia, a febre cedeu. Não sumiu, só recuou. E ele se sentou, olhou para ela e disse: "Você é uma curandeira?" Ela sorriu. "Não, só alguém que ouviu você uma vez." E decidiu continuar ouvindo. Ele chorou. Pela primeira vez em muito tempo. Não de dor, mas de rendição. Porque entendeu que até o curador precisa se entregar. A pausa, a escuta, a humildade. E ali, sujo, fraco, sentado na beira da estrada, ele era mais verdadeiro do que jamais fora num ritual. E isso também era medicina. Quando a mulher partiu, deixou uma pequena bolsa de pano. Dentro, uma pedra preta e uma pena. Quando a febre voltar, conversa com ela. E sumiu. Ele nunca mais a viu. Mas a febre nunca voltou com tanta força. Como se respeitasse o gesto. Como se soubesse que agora ele entendia que curar é também ser curado. A partir daquele dia, ele mudou. Passou a falar menos, a escutar mais e a recusar títulos de herói. Porque não era. Era só um homem que carregava ossos e perguntas. E a próxima pergunta o esperava em uma vila onde ninguém sonhava mais, nem acordado, nem dormindo. A aldeia era estranhamente silenciosa. Não como quem respeita o sagrado, mas como quem esqueceu de fazer barulho. As pessoas andavam devagar, olhavam para o nada e sorriam como bonecos mal programados. O curandeiro chegou ao entardecer e ninguém o recebeu, não por desconfiança, mas porque pareciam não notar sua presença. Era como caminhar entre sombras com forma, mas sem alma. Ele tentou conversar com uma mulher sentada na porta. Ela respondeu com um bom dia, mesmo sendo noite. Tentou falar com uma criança. Ela apenas repetia: "Hoje é sempre." O curandeiro percebeu que aquilo não era doença do corpo, era do tempo. Aquela gente havia se esquecido de como era estar acordado. E o pior, também se esquecera de que havia algo para lembrar. Naquela noite, hospedou-se em uma cabana abandonada. Dormiu pouco. Sonhou muito. Mas ao acordar, não lembrava de nada. Sentiu um arrepio. Era como se a aldeia estivesse devorando memórias. Lentamente. Sem dor. Sem alarde. Como fumaça que se infiltra em fendas. Ele acendeu ervas e fez um ritual de proteção. Mas a sensação de vazio permanecia. No dia seguinte, tentou algo diferente. Acendeu uma fogueira no centro da vila e começou a cantar. Uma música antiga, que usava para evocar lembranças. Aos poucos, as pessoas se aproximaram, curiosas, ainda sem expressão, mas ouviram. Quando ele terminou, uma senhora chorava. Essa canção era do meu pai. E o curandeiro soube. Ainda havia saída. Passou 3 dias repetindo o ritual. Canções, histórias, gestos antigos. E as pessoas começaram a lembrar. Do nome do cachorro, do cheiro da infância, do gosto do pão quente. Cada lembrança puxava outra, como se a fumaça soprada limpasse as teias do tempo. Mas algo ainda faltava. Algo preso, nos sonhos. Então, na 4ª noite, fez algo arriscado. Pegou um punhado de folhas, queimou sob o travesseiro e se deitou no centro da vila. Chamou os espíritos do sono, pediu entrada no sonho coletivo e mergulhou. Lá dentro, viu tudo cinza. Casas sem telhado, crianças sem rosto. E uma torre, onde alguém dormia há muito tempo. Ele subiu. No topo, encontrou um velho acorrentado ao próprio leito. "Quem é você?" perguntou o curandeiro. O primeiro que dormiu e esqueceu de acordar. O velho segurava uma chave. "Se eu acordar, a vila sofre, mas se eu dormir, todos se apagam aos poucos." O curandeiro pegou a chave e acordou com ela na mão, literalmente. Na manhã seguinte, convocou todos à praça, explicou o que viu, perguntou se queriam lembrar ou continuar naquele torpor. Alguns choraram, outros hesitaram, mas por fim decidiram, queriam viver. O curandeiro acendeu uma fogueira, colocou a chave dentro e cantou. Quando a fumaça subiu, a vila inteira desmaiou. Acordaram horas depois, com sede, com fome, com espanto, mas vivos, de verdade. Sabiam seus nomes,
sentiam dor, riam alto. Era como renascer. O curandeiro apenas observou. E pela primeira vez, sorriu sem pesar. Mas antes de partir, ouviu um sussurro. Agora que acordamos, o que fazemos com o que lembramos? E essa pergunta o seguiu até a próxima vila, onde ninguém chorava mais, nem em funerais. A criança havia morrido naquela manhã. Era a filha do ferreiro. 7 anos, olhos grandes, mãos pequenas. Pegou uma febre, parou de respirar. Foi colocada numa manta, levada ao campo e enterrada. Sem vela, sem canto, sem um único soluço. O curandeiro assistiu tudo em silêncio, com o estômago revirado. O rosto dos pais era calmo. Calmo demais. Como se aquilo fosse só um detalhe. Um ruído na rotina. Depois do enterro, ninguém falou sobre o assunto. Não por tabu, mas por indiferença. O ferreiro voltou a forjar. A mãe voltou a fiar. As pessoas continuaram a andar, conversar, comer, como se a criança nunca tivesse existido. O curandeiro achou aquilo insuportável e perigoso, porque sabia que o choro é parte da cura. E onde não há dor, algo foi arrancado à força. Tentou investigar. Conversou com os mais velhos. Todos falavam com naturalidade. A morte é parte da vida. Chorar não muda nada. Já enterramos muitos, mas o tom era vazio, repetitivo, como se todos tivessem decorado uma frase. Não havia trauma, nem negação, apenas desativação. Um tipo de anestesia emocional, um mundo sem sal. Decidiu então provocar. Fez um ritual no meio da praça. Acendeu ervas que despertam memória sensorial. Contou histórias tristes. Cantou uma canção de luto. Mas ninguém reagiu. Ninguém chorou. Ninguém sequer franziu a testa. Só uma criança se aproximou. Esse cheiro me deixa tonto. E o curandeiro sentiu um arrepio. O vazio era mais profundo do que imaginava. Começou a examinar detalhes. As casas tinham poucas janelas. Os animais não latiam nem miavam. As crianças não corriam. Os casais não se tocavam. Era como se alguém tivesse drenado não só a dor, mas tudo que faz um ser humano sentir. Não era frieza, era ausência. Como um quadro com as cores apagadas. Naquela noite, o curandeiro vasculhou o cemitério. Encontrou algo estranho. Em cada túmulo havia um pequeno objeto preso ao chão. Um botão, uma moeda, uma pedra lisa. Todos idênticos, desgastados. Pegou um e sentiu uma dor de cabeça súbita. Afastou-se, colocou o objeto de volta e a dor cessou. Estão enterrando as emoções, ele pensou. Literalmente. Descobriu com um ancião meio cego que aquele costume começou após uma grande tragédia. Uma peste. Metade da aldeia morreu em uma semana. As lágrimas viraram dilúvio. A dor virou loucura. Então uma curandeira, agora morta, propôs selar a dor. Criou amuletos de contenção, objetos que guardavam o sentimento. Enterravam junto com o morto, a dor. E por um tempo funcionou. O problema é que funcionou bem demais. As gerações seguintes herdaram o costume. E com o tempo, ninguém mais sabia chorar. Nem por dor, nem por amor, nem por nada. Eram tecnicamente vivos, mas emocionalmente fossilizados. E o curandeiro entendeu. Aquela aldeia era um cemitério de sentimentos. E ele precisava reverter o feitiço. Na manhã seguinte, recolheu todos os amuletos. Enterrou-os em círculo. E queimou raízes de jasmim negro, uma planta usada para resgatar lembranças dolorosas. Fez um canto antigo, invocou o que foi silenciado, e esperou. Horas depois, a primeira lágrima caiu. Da mãe da criança enterrada. Depois o pai. Depois a aldeia inteira. Um coral de dor que ecoou até a noite. E o choro não parou por dias, como se a aldeia estivesse drenando séculos de silêncio. Quando cessou, havia cansaço, mas também leveza. Gente se abraçava, se tocava. O ferreiro fez uma canção para a filha, e o curandeiro, sem dizer nada, partiu, porque sabia que onde há lágrima, ainda há vida, e a próxima aldeia estava viva demais
assustada demais, e queria matar tudo que não entendia. A placa na entrada era clara: proibido curar sem autorização da igreja. Embaixo, uma corda pendurada, não como metáfora, mas como aviso. O curandeiro, já cansado, tossindo e com os olhos ardendo da última fogueira, pensou em voltar. Mas a aldeia ouviu. 3 crianças o apontaram. Um homem gritou. Uma mulher trancou a porta. E pronto, ele estava dentro de um jogo que não pediu para jogar. Fingiu ser mercador. Disse que vendia ervas para perfumar roupas. Ninguém acreditou. Seu cheiro o entregava. Fumaça de cura, pó de ossos, suor de quem já viu mais morte do que um coveiro. Mesmo assim, o deixaram entrar. Por curiosidade? Por piedade? Talvez. Mas havia algo no ar, não só medo. Havia gente ali doente, muito doente. E a fé não estava dando conta. Na praça, viu um homem com feridas nas pernas. Uma mulher com o filho nos braços, pálido, sem forças. E o padre, de túnica preta e olhar de espelho rachado, dizendo: "É o castigo de Deus." O curandeiro quis rir, ou gritar, mas apenas mordeu a língua. Sabia que ali, curar sem bênção era blasfêmia. E blasfêmias terminavam no tronco. Mas à noite, bateram em sua porta. Uma mulher, desesperada, com a filha nos braços. "Ela vai morrer." Ele hesitou, depois cedeu. Trancou a porta, acendeu só uma vela e sussurrou: "Você entende que se descobrirem, morremos juntos?" Ela assentiu e chorou. Ele então começou. Fumaça leve, um unguento na testa, uma prece que mais parecia lamento. E a febre começou a ceder. Na manhã seguinte, a menina estava melhor. E o boato já tinha se espalhado. 3 pessoas bateram na porta. Depois 7. Depois 10. O curandeiro os atendia na surdina, com a precisão de quem já curou em cavernas, buracos e até cemitérios. A cada nova melhora, a fé no padre murchava. A cada nova cura, a forca rangia mais alto. O padre percebeu e pregou com mais fúria: "O demônio se disfarça de bondade. Cuidado com o falso profeta. A cura sem cruz é ilusão." A multidão oscilava. A fé estalava como madeira velha. Mas o corpo não mente. Quem melhorava, sabia. Quem via o filho levantar, o marido voltar a sorrir, o corpo voltar a ter fome, já não acreditava em condenação. Na noite da denúncia, ele já sabia. Sentiu o ar pesar, o silêncio mudar de cor. Disseram que soldados viriam pela manhã. Queimou tudo que podia, deixou a cabana limpa e fugiu antes do nascer do sol, não por covardia, mas porque sabia que morrer ali não mudaria nada. A aldeia ainda não estava pronta, precisava sangrar mais. Anos depois, voltaria a ouvir sobre aquela vila. Uma peste devastadora, gente morrendo aos montes. O padre, doente, foi salvo por um jovem curandeiro, que dizia ter sido aluno de um andarilho velho, que curava com fumaça. E o ciclo, como toda boa história, se repetia. Mas enquanto isso, o curandeiro seguia para uma vila onde as pessoas curavam demais, até o que não devia ser curado. O primeiro aviso foi estranho. Um cachorro cego de 15 anos corria como filhote. O segundo foi pior. Uma mulher de 80 pariu gêmeos. E o terceiro foi o cemitério vazio, sem covas abertas, nenhum corpo enterrado nos últimos 20 anos. O curandeiro chegou ali achando que estava diante de um milagre, mas logo sentiu o cheiro azedo no ar, o cheiro de vida prolongada. Demais. As pessoas sorriam, mas os olhos não sorriam junto. Crianças que nunca cresciam, velhos que não morriam, doentes que não pioravam, mas também não melhoravam. Era como se todos estivessem presos em uma pausa sem fim. Um mundo onde a morte havia sido demitida, mas a vida se recusava a trabalhar. E o curandeiro, experiente como era, viu logo. Aquilo era antinatural. Descobriu que havia uma fonte nos arredores. Água cristalina, usada em rituais. Diziam que quem bebia dela não morria. Alguns acreditavam, outros só seguiam o costume. Mas ninguém deixava de beber. É tradição, diziam. É bênção. Mas o curandeiro viu as mãos trêmulas, os sorrisos forçados, a pele que não enrugava, mas também não respirava.
e a sensação de que aquela fonte era uma prisão. Decidiu investigar sozinho. Bebeu a água. Nada mudou. Mas à noite, sonhou com gritos, de mortos, não fantasmas, mas gente esquecida. Gente que devia ter partido, que queria descansar e não podia. Eles nos seguram aqui, com orações, com água, com medo. Acordou com o peito apertado, foi até o campo e viu algo horrível, corpos vivos, enterrados de pé. Era isso. O segredo da imortalidade era o sacrifício de quem já devia ter ido. Os velhos, os doentes, os que desejavam morrer, eram enterrados vivos, não por maldade, mas por desespero. Se não morremos, o mundo nos esquece, disse um ancião com os olhos fundos. Somos lenda, não gente. O curandeiro sentiu as pernas falharem. Pela primeira vez, teve nojo da vida. Tentou convencer a aldeia. A morte é parte do ciclo, mas riram. Você é curandeiro. Veio salvar, não matar. Ele tentou explicar que curar não é eternizar, é libertar. Que às vezes deixar partir é o maior ato de amor. Mas ninguém queria ouvir. Estavam embriagados pela própria continuidade. Como uma música que ninguém tem coragem de parar. Naquela noite, ele foi até a fonte. Levou ervas, ossos e cinzas. Jogou tudo na água. Recitou um canto fúnebre. E pediu que a morte voltasse. Que buscasse os que já estavam prontos. Que quebrasse o feitiço. O céu ficou escuro. A água borbulhou. E pela manhã, 3 velhos haviam morrido. Em paz. Com um sorriso leve. Como quem agradece o fim. A aldeia se dividiu. Metade agradeceu. Metade o odiou. Chamaram-no de assassino e de libertador. Ele não respondeu. Sabia que ali tinha feito o necessário. E que às vezes, o verdadeiro curandeiro é o que encerra histórias. Não o que as estende até apodrecerem. Partiu antes que decidissem o que fazer com ele. E na estrada encontrou uma criança, sozinha, com um amuleto no pescoço. Disse que vinha de uma aldeia onde ninguém lembrava do passado e que queria aprender a curar, mas apenas quem quisesse ser curado. O curandeiro a encontrou sentada numa pedra, olhando para o horizonte como quem espera por algo que nunca vem. Tinha uns 9 anos, talvez 11, difícil dizer. A pele era de quem já dormiu na lama e acordou com sede. O olhar, de quem já viu mais do que devia. Como se chama? Ele perguntou. Ela respondeu. Não sei. Me chamavam de pequena, mas isso sumiu com a vila. Ela não chorava, nem sorria, mas segurava o amuleto com força. Um pedaço de osso preso por uma tira de couro. Isso é tudo que sobrou. O curandeiro reconheceu o símbolo. Era de uma aldeia onde os curandeiros eram expulsos. Uma vila onde memória era proibida. E entendeu. Aquela criança era a última página de um livro queimado. E talvez uma chance de reescrevê-lo. Ela pediu para aprender. Quero curar como você, mas só quem pedir. Só quem aceitar. O curandeiro hesitou. Já perdera aprendizes. Já falhara em ensinar. Mas havia algo nela. Uma ausência que não doía. Um silêncio que escutava. Que fazia sentido. Então, pela primeira vez em anos, disse sim. Mas antes de curar alguém, você vai aprender a lembrar de si. Nos dias seguintes, ele ensinou coisas simples, como sentir o vento, como perceber quando uma folha fala, como acender fogo sem pressa, e ela aprendia com facilidade. Mas o nome continuava perdido. Às vezes, ela dizia, acho que fui alguém alegre. Noutras, acho que fui uma pedra. E o curandeiro, paciente, apenas dizia, ser pedra às vezes é melhor que ser lâmina. Um dia, enquanto cuidavam de um passarinho ferido, ela perguntou, você já esqueceu de alguém que curou? Ele parou. Por um instante, o mundo silenciou. Sim, e isso me doeu mais do que perder, ela respondeu. Então, me ensina a lembrar. E naquele momento, ele soube. Ela não queria apenas aprender a curar. Queria aprender a guardar. Como quem coleciona histórias em potes de barro. Levaram semanas para montar o primeiro ritual juntas. Era simples. Folhas de lavanda, cinzas de papel queimado e uma melodia inventada.
Curaram um homem com dor nas costas, uma mulher com insônia e uma criança que chorava por uma mãe já esquecida. A menina escutava melhor do que qualquer adulto. Não dava conselhos, só oferecia presença. E isso curava. Certa noite, ela teve um pesadelo. Chorou dormindo. Gritou um nome que não fazia sentido. O curandeiro anotou. E no dia seguinte perguntou: "Você sabe o que gritou?" Ela disse não. Mas o nome ficou com ele. Era o mesmo nome da mãe de um antigo aprendiz que desapareceu. E então uma suspeita nasceu. Talvez ela não fosse só sobrevivente, mas filha de uma história interrompida. Ele nunca contou, nem ela perguntou. Mas a ligação entre os dois cresceu como raiz em solo queimado. E juntos passaram a vagar, curando feridas físicas e outras que nem tinham nome. A menina virou aprendiz, depois curadora, depois lenda, com um nome novo que ela mesma escolheu: Lume. Porque onde ela chegava, mesmo na escuridão, algo começava a arder. E assim, o curandeiro velho e a aprendiz sem passado cruzavam terras onde ninguém mais parava. Até o dia em que chegaram a uma vila onde ninguém tocava mais em ninguém. Nem com palavras, nem com as mãos. O silêncio na vila era seco, não de respeito, mas de distância. As pessoas andavam em zigue-zague, evitando esbarrões. Mães não tocavam os filhos. Casais dormiam em camas separadas. Abraços eram lendas. O toque, proibido. Não por lei, mas por medo. É assim que se pega, diziam. É assim que começa. Mas ninguém sabia o quê. Apenas que não podia mais haver pele contra pele. O curandeiro e Lume chegaram sem serem notados. Apenas mais 2 rostos cobertos pela poeira da estrada. Sentiram o clima estranho desde o início. Nenhum aperto de mão. Nenhum ombro encostando no outro por acidente. Só sorrisos contidos, gestos com cotovelo e uma pressa educada para manter 3 passos de distância. Parece uma dança de solidão, murmurou Lume. Descobriram aos poucos que tudo começou com uma praga antiga, transmitida pelo toque. A doença passou, mas o hábito ficou. O trauma virou cultura. Gerações inteiras cresceram sem abraço, sem colo, sem carícia. As emoções eram passadas por palavras, no máximo. E mesmo assim, comedidas. O povo aprendera a viver como ilhas, flutuando próximas, mas sem pontes. O efeito era sutil, mas devastador. Crianças com olhos vazios, casais que não se olhavam, idosos que morriam sozinhos, mesmo em casas cheias. O curandeiro tentou entender. Eles não são maus, são amputados. Lume olhava com tristeza. Eles nem sabem o que estão perdendo. E foi aí que decidiram intervir. Não com remédio, mas com presença. Criaram um espaço, um círculo de pedra, no centro da vila, onde o toque era permitido, com permissão. Nada forçado, nada invasivo, apenas um convite. Sentar perto, trocar objetos, pegar nas mãos. Demorou dias para o primeiro corajoso aparecer. Um velho. Tocou no braço do curandeiro. Tremia. Faz 30 anos que não sinto outro ser humano. E chorou. Depois vieram os curiosos, os cansados, os famintos. Porque sim, fome de toque existe. E é silenciosa. Não dá febre, mas apodrece por dentro. Em semanas, a vila começou a mudar. Lentamente. Mães voltaram a pentear os filhos. Amigos se tocaram no ombro. Um casal se beijou escondido. E alguém riu. Alto. Pela primeira vez em décadas. Claro que houve resistência. Uma mulher gritou que tudo voltaria. Que a doença acordaria. Que a morte andava de mãos dadas com o afeto. O curandeiro a ouviu. E disse: "Então morra vazia. Mas não leve os outros com você." Foi duro, mas necessário. Porque às vezes, a cura precisa provocar antes de acalmar. No fim, a vila aceitou. E renasceu. Não por milagre, mas por reconexão. O toque voltou. E com ele, a humanidade. O curandeiro e Lume partiram uma semana depois. Na saída, uma menina correu e segurou a mão de Lume. Disse: "Quando eu crescer, quero curar com a pele também." E Lume respondeu: "Então nunca esqueça como é segurar uma mão com verdade."
seguiram estrada em silêncio, com as mãos dadas, até ouvirem falar de um vilarejo onde as palavras haviam desaparecido. E tudo que restava eram símbolos riscados no chão. Não era um voto de silêncio, nem timidez. Era ausência pura. Ninguém falava, nem sussurrava. As bocas funcionavam, os olhos confirmavam, mas o som não saía. No chão de terra, desenhos. Em cada casa, símbolos riscados com pedras, espirais, cruzes, traços ondulados. Era como se a aldeia tivesse esquecido o idioma e inventado outro, um idioma de sobrevivência. O curandeiro e Lume chegaram e tentaram falar. Olá, viemos ajudar. Nada. Só olhares atentos e dedos apontando para o chão. Um velho desenhou um círculo quebrado. Lume entendeu. Falta algo que se partiu. O curandeiro murmurou. Eles falam com terra, porque talvez falar com ar tenha doído demais. E começaram a observar. Descobriram que os símbolos eram sentimentos. A espiral era confusão. O risco reto significava solidão. Um triângulo com ponta para baixo, raiva. Cada família tinha seu próprio alfabeto, criado por necessidade. Após um trauma coletivo, uma guerra talvez, ou uma invasão, algo que calou a aldeia de forma definitiva. As palavras foram enterradas junto com os mortos. Lume foi a primeira a tentar responder no mesmo idioma. Desenhou um coração quebrado, depois um sol nascendo, e sorriu. A reação foi imediata. Uma criança correu até ela e desenhou uma estrela. Depois, uma linha que ia da mão da menina até a de Lume. Conexão. Era o início de uma ponte. Um respiro no vazio. O curandeiro tentou algo mais ousado. Cantou. Baixo, quase inaudível, mas suficiente para mexer o ar. A aldeia parou. Alguém chorou. Outro desenhou uma chuva com uma flor no meio. Lume interpretou. Tristeza que faz nascer. Eles começaram a ensinar sons, um por um. Vogais, depois nomes, sem pressa. Cada sílaba era uma cicatriz sendo reaberta e tratada. Em poucas semanas, alguns começaram a falar. Palavras soltas, tímidas, como quem caminha num chão que pode ceder. Mas estavam tentando. Lume os incentivava com desenhos, canções, gestos. O curandeiro, com paciência e presença. Era mais que cura, era reumanização. A linguagem, afinal, é um dos jeitos mais profundos de se lembrar quem se é. Mas uma velha resistia. Nunca sorria. Nunca desenhava. Só observava. Um dia, se aproximou de Lume e colocou um osso pequeno na palma de sua mão. E então sussurrou pela primeira vez em anos. Essa é a palavra que me restou. Lume perguntou. Qual? A mulher respondeu. Perdão. E chorou. Foi assim que entenderam. A aldeia não perdeu as palavras. Elas foram escondidas. Por dor. Por culpa. Por medo de reviver o que já havia doído demais. E agora, com cada gesto, cada som, estavam sendo resgatadas. Não com pressa, mas com presença. E era isso que a medicina nômade fazia de melhor. Escutar, até o silêncio dizer o que precisava. Na partida, deixaram uma pedra com um símbolo novo. Um círculo dentro de outro, com um risco ligando os dois. Memória que volta. E seguiram. Porque uma última aldeia ainda os esperava. Uma onde não havia mais ninguém. A não ser ele. O primeiro curandeiro. Era uma cabana solitária, no alto de uma colina onde o vento parecia conversar consigo mesmo. Nenhuma aldeia por perto. Nenhum rastro de vida. Apenas silêncio e o cheiro distante de ervas queimadas. O curandeiro e Lume chegaram ali seguindo uma trilha antiga, desenhada por símbolos, assobiada por crianças e sonhada por doentes. E quando bateram à porta, ela se abriu sozinha. Lá dentro, um homem velho. Velho como os ossos da terra, sentado ao lado de uma fogueira. Olhos claros, vazios, porém atentos. Ele não disse nada. Apenas apontou para o chão. Um círculo de cinzas. Um espaço onde ninguém falava. Apenas lembrava. O curandeiro reconheceu o ritual. Era o mais antigo de todos, o da despedida. Sentaram-se. O homem estendeu a mão.
Tinha um anel que o curandeiro achava que havia perdido na juventude. Lume observava tudo em silêncio. Até que o velho falou. Demorou. A voz era dele mesmo, mas mais baixa. Como se tivesse viajado pelo tempo sem descansar. Sou o que sobrou de você. O que você esqueceu para continuar andando. O curandeiro entendeu. Era um fragmento deixado para trás. Um pedaço dele que parou ali quando viu seu primeiro paciente morrer. Quando falhou pela primeira vez. Quando percebeu que não salvaria o mundo. Esse velho era a memória do que ele perdeu tentando curar tudo ao redor, sem nunca olhar para si. Conversaram a noite toda. Sobre as coisas que doem sem nome. Sobre o peso de tocar a dor dos outros sem medir a própria. Sobre a diferença entre curar e carregar. O velho falou do tempo em que sonhava. O curandeiro falou do tempo em que parou de sonhar. E Lume apenas ouvia, como todo bom curador aprende a fazer. No fim, o velho se levantou, tirou o anel, entregou ao curandeiro e disse: Agora você pode partir inteiro. Depois caminhou até a fogueira, sentou-se e fechou os olhos. Sem drama, sem som, sem fumaça. O fogo apagou devagar, e o velho sumiu como neblina quando o sol decide lembrar que existe. Na manhã seguinte, o curandeiro acordou com o peso do anel no dedo. Lume preparava chá. E agora? Ela perguntou. Ele respondeu com um sorriso. Não daqueles amplos, mas um que sabia o próprio valor. Agora a gente para de fugir e começa a ensinar. Ela assentiu. E pela primeira vez, ele não sentiu pressa. Antes de partir, deixaram um símbolo na porta da cabana. 2 traços que se cruzavam no centro. Caminhos que voltam. E seguiram. Não para curar, mas para formar curadores. Para ensinar que toda cura tem um preço. Mas também um propósito. Que ninguém cura sozinho. E que o silêncio, às vezes, é só um pedido de escuta. E assim termina essa travessia pelas sombras esquecidas da medicina nômade. Uma estrada feita de silêncios curados, nomes perdidos, memórias enterradas e almas costuradas com fumaça, ossos e presença. Não havia bisturi, nem laudos. Só o desejo ancestral de não deixar o outro morrer sozinho. O curandeiro não foi herói. Foi espelho. E cada aldeia, cada ritual, cada gesto, foi um lembrete de que a cura não mora num frasco. Mora no encontro. No toque certo. Na escuta certa. No silêncio certo. Talvez você tenha sentido algo durante essa história. Talvez lembrou de alguém. De uma dor que não nomeou. De uma ausência que preferiu enterrar. Talvez, como o curandeiro, você tenha passado a vida tentando curar os outros, esquecendo de si. E se for o caso, comenta aqui embaixo. Eu vi a fumaça. Porque quem viu, sente. E quem sente, sabe. Se essa história te atravessou de algum jeito, se inscreve no canal. Aqui, a cada semana, a gente acende outra fogueira. Sopra outra memória. E espera que ela encontre alguém. Deixa o like para que essa história chegue mais longe. Como a fumaça que viaja mesmo quando ninguém mais olha para ela. E diz nos comentários de onde você está ouvindo isso. Pode ser que em algum lugar, outro curandeiro esteja escutando também.